A biologia passou 100 anos dizendo que seus genes determinam seu destino. A ciência mais avançada do século XXI descobriu algo muito mais bonito. Você edita seus genes toda vez que decide o que sentir. Quantas vezes você já ouviu uma dessas frases? Abre aspas, é genético, meu pai tinha isso, meu avô tinha isso, eu tenho isso. Fecha aspas. Abre aspas, sempre fui assim, é a minha personalidade. Fecha aspas. Abre aspas, na minha família todo mundo tem isso, não tem como escapar. Fecha aspas. Durante o século XX, a biologia ensinou ao mundo uma visão de destino que pareceu irrefutável. Você herda um conjunto de genes e esses genes determinam o que você é, como você adoece, quanto tempo vive e quais limitações carrega. Então Bruce Lipton estava no laboratório estudando células e fez uma descoberta que começou a desfazer essa visão. Greg Braden passou décadas conectando física quântica, biologia e tradições antigas e chegou à mesma conclusão por outro caminho. E Joe Dispenza foi medir o que os dois descreviam em participantes reais, com instrumentos reais, e encontrou algo extraordinário. Seus genes não são seu destino, são seu arquivo. E o estado emocional que você cultiva hoje está sinalizando para as suas células quais páginas desse arquivo ler amanhã. Isso não é apenas ciência, é uma das descobertas mais libertadoras que a biologia já produziu. Em 1953, Watson e Crick publicaram a estrutura do DNA e inauguraram uma era de determinismo genético que ainda governa a intuição da maioria das pessoas sobre saúde, personalidade e destino. O modelo era elegante e aparentemente definitivo. Você herda um conjunto específico de genes. Esses genes contêm as instruções para construir e operar o seu organismo. E as instruções são fixas. Esse modelo produziu avanços extraordinários em diagnósticos e tratamento de doenças e criou, como efeito colateral, uma crença que entrou na cultura com uma profundidade que a maioria das pessoas não percebe: a crença de que certos padrões são inevitáveis. A pessoa que acredita que vai ter a mesma doença do pai porque é genético começa, inconscientemente, a se comportar de formas que confirmam essa crença. Come o que o pai comia. Responde ao estresse como o pai respondia, desenvolve os mesmos padrões emocionais, e quando o padrão aparece, a crença se confirma. Mas o que estava sendo confirmado não era apenas o gene, era o ambiente interno que ativou o gene. Lipton passou anos estudando células em laboratório e chegou a uma conclusão que o modelo convencional não acomodava. Abre aspas, não são os genes que controlam a biologia. É o ambiente que controla os genes. E o ambiente mais poderoso que uma célula humana experimenta é o campo eletroquímico criado pelos pensamentos e emoções do ser humano que a carrega. Fecha aspas. Em outras palavras, seus genes não acordam de manhã e decidem sozinhos o que fazer. Eles leem o ambiente interno que você criou com o que pensou, sentiu e acreditou, e respondem a isso. E a descoberta mais bonita não é que você pode evitar padrões difíceis, é que você tem muito mais participação na sua própria história do que qualquer determinismo genético sugeria. Você herdou um arquivo, não um destino, e o que você sente, acredita e cultiva internamente está editando esse arquivo em tempo real, ativando algumas possibilidades e abrindo outras que talvez nunca tenham sido lidas antes. Bruce Lipton, o biólogo que descobriu o editor. Bruce Lipton é biólogo celular com décadas de pesquisa em laboratório. Não filósofo, não guru espiritual. É biólogo celular. Na década de 60, estudando células tronco musculares, ele faz uma observação que vai contradizer o dogma central da biologia molecular. Quando coloca células geneticamente idênticas em ambientes diferentes, elas se desenvolvem de formas completamente diferentes. Células no mesmo ambiente doentio adoecem. As mesmas células num ambiente saudável prosperam. O destino das células não era determinado pelos genes, era determinado pelo ambiente. Lipton aprofundou a pesquisa e encontrou o mecanismo. A membrana celular, não o núcleo com o DNA,
é o verdadeiro cérebro da célula. A membrana lê o ambiente e envia sinais para o interior da célula, sinalizando quais genes devem ser ativados e quais devem permanecer em silêncio. O DNA é o arquivo. A membrana é o leitor. E o ambiente é o que determina o que o leitor procura no arquivo. E então Lipton fez a extrapolação que muda tudo. Se o ambiente controla a expressão genética das células, e se o ambiente interno de um organismo humano é criado primariamente pelos seus estados emocionais e crenças, então os pensamentos e emoções de uma pessoa estão literalmente editando a expressão dos seus genes em tempo real. O campo eletroquímico gerado por uma emoção de medo cria um ambiente celular completamente diferente do campo gerado por uma emoção de amor ou de alegria. E as células, lendo esses campos, ativam genes diferentes em resposta. Abre aspas. A percepção esculpe a biologia. Fecha aspas. Frase de Bruce Lipton. Greg Braden, o cartógrafo da convergência. Greg Braden é geólogo, cientista da computação e autor americano que passou décadas estudando manuscritos antigos em monastérios remotos no Tibete, da Índia, do Egito e das Américas. A pergunta que guiava Braden era ao mesmo tempo científica e filosófica. O que as tradições mais antigas do mundo sabiam sobre a relação entre o estado interno humano e o mundo físico? E o que ele encontrou, documentado em textos com milhares de anos, era consistente e extraordinário. Todas as grandes tradições espirituais descreviam alguma versão do mesmo princípio. O estado interno do ser humano, especialmente o estado emocional, cria um campo que influencia o mundo físico ao seu redor, não como metáfora, mas como descrição literal de um mecanismo. Braden conectou essas descobertas com a física de campos, a biologia de Lipton e a pesquisa do HeartMath Institute sobre o campo eletromagnético do coração e chegou a uma conclusão que sintetiza tudo. Abre aspas, o coração humano gera o campo eletromagnético mais poderoso do corpo, mensurável a metros de distância. E a qualidade emocional que habita esse campo é o sinal que seu DNA recebe e responde. Fecha aspas. Braden chamava isso de linguagem do DNA, e descobriu que as tradições antigas não estavam fazendo teologia quando falavam de oração, de intenção, de emoção como força criadora. Estavam descrevendo um protocolo de comunicação com a biologia. Abre aspas, a emoção é o idioma que o DNA entende. Fecha aspas. Joe Dispenza, o cientista que foi medir. Joe Dispenza já apareceu nesse canal no contexto do portal neurológico. Aqui ele entra com outro papel, o pesquisador que foi medir as mudanças epigenéticas produzidas por transformações de estado interno. Nos seus retiros de meditação intensa, onde centenas de pessoas praticam estados alterados de consciência por dias consecutivos, Dispenza coleta amostras biológicas antes e depois. E o que encontra confirma o que Lipton descreveu teoricamente e Braden conectou às tradições antigas. 1. Expressão genética. Genes associados à inflamação crônica mostram redução de expressão após estados emocionais elevados e coerência cardíaca. Genes associados à longevidade e regeneração celular mostram aumento de expressão. 2. Imunidade. Imunoglobulina A, o anticorpo primário do sistema imunológico, aumenta significativamente após períodos de estados emocionais elevados como amor, gratidão e alegria. 3. Telômeros. As estruturas que protegem as extremidades dos cromossomos e estão associados ao envelhecimento celular mostram sinais de alongamento em participantes que sustentam estados emocionais positivos por períodos prolongados. 4. Proteínas de estresse. Marcadores bioquímicos de estresse crônico caem de forma mensurável após transformações de estado interno. Candice Pert havia descoberto o mecanismo molecular por baixo desses resultados, as moléculas da emoção. Cada estado emocional produz uma assinatura específica de neuropeptídeos que percorrem o corpo inteiro e se encaixam em receptores nas membranas celulares, sinalizando ao DNA o que expressar. O medo produz uma química, o amor produz outra química, a gratidão produz outra química.
E cada uma dessas químicas fala diretamente com seus genes numa linguagem que a biologia celular finalmente aprendeu a traduzir. Abre aspas. Você não é vítima da sua genética. Você é o mestre do seu destino epigenético. Fecha aspas. Lipton fazia uma distinção que parece técnica, mas tem implicações profundamente libertadoras. Herdar um gene não significa que esse gene vai se expressar. O genoma humano contém aproximadamente 25 mil genes, mas em qualquer momento, apenas uma fração deles está ativa. Os outros estão em silêncio, esperando um sinal do ambiente para serem ativados ou permanecendo quietos. Uma pessoa que herda o gene associado a determinado tipo de doença não desenvolve necessariamente essa doença. O gene precisa ser ativado, e o que o ativa ou o mantém silenciado é o ambiente, incluindo o ambiente interno criado pelos estados emocionais crônicos. O estresse crônico cria um ambiente celular que favorece a expressão de genes pró-inflamatórios e suprime genes protetores. A pesquisa de Dispenza confirmou o inverso. Estados de coerência emocional, amor, gratidão e alegria sustentados por períodos prolongados criam um ambiente que favorece genes protetores e suprime genes pró-inflamatórios. Você não escolheu o arquivo que herdou, mas você edita o arquivo toda vez que escolhe, conscientemente ou não, o estado emocional em que habita. A crença como código epigenético. Lipton foi além da emoção e chegou num território que conecta com tudo que o canal abordou sobre consciência e criação de realidade. As crenças são emoções cristalizadas. Uma crença não é apenas um pensamento, é um estado emocional repetido tantas vezes que se tornou automático, um padrão de resposta que o sistema nervoso ativa sem precisar de decisão consciente. E se as emoções editam o arquivo genético, as expressões, emoções que rodam 24 horas por dia são o editor mais constante e mais poderoso que existe. A crença de que você vai ter a doença do pai não é apenas um pensamento pessimista. É um estado emocional crônico que está sinalizando ao seu DNA exatamente um ambiente que favorece a expressão daquele padrão. E o inverso é igualmente verdadeiro, e aqui está a parte mais bonita. Redden documentou casos de curas espontâneas verificadas medicamente em pessoas que haviam mudado profundamente a crença central que tinham sobre si mesmas e sobre o que era possível para elas. Dispenza mediu a bioquímica dessas mudanças e encontrou exatamente o que Lipton previra. Quando a crença muda de forma genuína e profunda, o ambiente celular muda com ela. A cura espontânea não é exceção, é a epigenética em ação. A coerência cardíaca como linguagem do DNA. O HeartMath Institute fez uma descoberta que conecta tudo. O coração não é apenas um órgão, é um músculo de processamento de informação com um sistema nervoso próprio, composto de 40 mil neurônios, que processa a informação independentemente do cérebro. E o coração gera um campo eletromagnético mensurável a metros de distância do corpo, 5.000 vezes mais forte do que o campo gerado pelo cérebro. Quando esse campo está em coerência, ou seja, quando o ritmo cardíaco é suave e rítmico em vez de errático e caótico, o campo eletromagnético do coração entra em sincronicidade com o campo do cérebro e com o campo de pessoas próximas. Dispenza mediu que é exatamente nesse estado de coerência cardíaca que as mudanças epigenéticas mais profundas ocorrem. Coerência cardíaca não é um estado espiritual vago. É uma frequência fisiológica mensurável que cria um ambiente celular mais favorável para a expressão dos genes associados à saúde, à longevidade e à regeneração. E a emoção que mais consistentemente produz coerência cardíaca, segundo décadas de pesquisa do HeartMath, é a gratidão genuína. Não a lista de coisas pelas quais você deveria ser grato, mas sim a gratidão sentida no corpo, a sensação física de reconhecer que algo tem valor. Epigenética e os padrões familiares. A melhor notícia. Aqui está uma das implicações mais libertadoras da epigenética para a vida cotidiana. Os padrões que você herdou da sua família não são apenas genéticos, são epigenéticos. A pesquisa em epigenética transgeracional mostrou que as marcas epigenéticas, as instruções sobre as quais genes ativam ou silenciam, podem ser transmitidas de pais para filhos. As experiências emocionais dos seus avós deixarão marcas na expressão genética que foram passadas para seus pais e para você.
Isso poderia soar como mais determinismo, mas a conclusão de Lipton aponta para o oposto. Se o ambiente emocional transmite marcas epigenéticas para gerações seguintes, então as mudanças no ambiente emocional que você faz agora também se propagam. Você não está apenas editando seu próprio arquivo, está editando o arquivo que seus filhos vão herdar. A transformação pessoal não é um ato egoísta, é um ato transgeracional. Braden passou anos em monastérios do Tibete perguntando aos monges como eles oravam. A resposta que recebeu era consistente e desconcertante para alguém treinado em ciência convencional. Abre aspas, nós não oramos por algo, nós oramos a partir do estado de já ter recebido. Fecha aspas. Não pedido, reconhecimento, não súplica, mas sim gratidão antecipada. Braden reconheceu imediatamente. É o estado assumido que Neville Goddard ensinava. É a emoção do fim. É o viver no estado de quem já é o que deseja ser. E com o que Lipton havia descoberto sobre epigenética, a conexão ficou completa. Quando você habita a emoção da gratidão por algo que ainda não aconteceu fisicamente, você está criando um ambiente celular que favorece a expressão dos genes alinhados com aquela realidade. A oração não é magia, é bioquímica. Os sábios indianos que escreveram os Upanishads, os monges tibetanos que Braden visitou, os mestres sufis que descreviam o amor como força criadora, todos estavam mapeando empiricamente o que a biologia celular no século XXI finalmente mediu. O estado interno cria o ambiente instrui os genes. Os genes expressam a realidade. E a tradição mais direta sobre isso pode ser a mais simples. A oração que não pede, mas que reconhece. Que não suplica, mas que celebra. Que não espera a mudança, mas que habita a mudança como se já fosse real. É biologia, é física, é o que 2000 anos de sabedoria espiritual sempre descreveu com outras palavras. A epigenética não é uma teoria abstrata, é um protocolo de edição que você pode começar a aplicar hoje. E a primeira coisa que os três autores deixam clara é que esse protocolo não é mais uma obrigação, é uma expansão. A diferença entre sentir que precisa mudar o estado para não adoecer e sentir que pode cultivar estados que expressam o melhor do seu arquivo genético. Passo 1. Identificar o estado de fundo. Lipton ensinava que o primeiro passo é uma observação honesta e sem julgamento. Qual é o estado emocional que você habita cronicamente? Não o que você experimenta ocasionalmente. O estado de fundo, a tonalidade emocional que está presente na maior parte do tempo. Ansiedade de fundo, irritabilidade de fundo, tristeza que não passa, medo difuso, excesso de orgulho. Esse estado crônico é o ambiente que suas células estão habitando agora. É o ponto de partida para qualquer mudança epigenética. Identificar não é criar culpa, é para criar clareza. E clareza é sempre o primeiro passo da liberdade. Passo 2. A coerência cardíaca. Braden ensinava o protocolo de coerência cardíaca que o Heart Math Institute sistematizou como a forma mais direta de mudar o campo eletromagnético que seus genes recebem. Letra A. Respiração rítmica. Inspire por 5 segundos. Expire por 5 segundos. Esse ritmo específico é o que mais consistentemente produz coerência cardíaca em humanos. Letra B. Foco no coração. Enquanto respira, coloque a atenção na região do peito. Não analise, não no pensamento, apenas presença nessa área. Letra C. Emoção genuína. Traga à memória algo pelo qual você sente gratidão real. Uma pessoa, um momento, uma capacidade. Não o que você deveria sentir gratidão, o que você realmente sente. Letra D. Sustentação. Mantenha esse estado por no mínimo 3 minutos. Dispenza descobriu que mudanças epigenéticas mensuráveis começam a aparecer após períodos de coerência cardíaca sustentada. Esse protocolo não é meditação no sentido espiritual. É uma intervenção fisiológica com mecanismo biológico mensurável. E 5 minutos por dia já produzem diferença. Passo 3. A emoção do fim.
Dispenza e Braden convergem numa prática que conecta diretamente com o que Neville Goddard ensinava e que agora tem base epigenética. Depois de estabelecer a coerência cardíaca, traga o estado emocional do que você quer manifestar como se já fosse realidade. Não a visualização do processo enxergar lá, a emoção do estado de já estar lá. A gratidão de quem já recebeu. A alegria de quem já é o que deseja ser. O amor de quem já tem o que ama. Dispenza descobriu que essa combinação, coerência cardíaca mais emoção elevada no estado liminar, produz as mudanças epigenéticas mais profundas e mais rápidas que sua pesquisa já registrou. O estado emocional elevado não é entusiasmo forçado. É a emoção que emerge quando você, por alguns momentos, realmente reconhece que o que deseja já existe como possibilidade real no seu arquivo genético. E que você é o editor que pode ativá-la. Passo 4. A consistência como protocolo de escrita. Limpton era enfático sobre algo que o modelo de transformação rápida muitas vezes subestima. Abre aspas. O ambiente muda quando a mensagem muda. E a mensagem muda quando o estado muda com consistência. Fecha aspas. Uma sessão de coerência cardíaca não reescreve décadas de estado crônico. A consistência é o que reescreve. A prática diária de coerência cardíaca, mesmo que por 5 a 10 minutos, cria um ambiente celular progressivamente diferente do estado crônico anterior. E com o tempo, o novo estado começa a ser o estado de fundo, o novo editor padrão do arquivo. Você não está apenas se sentindo melhor, está literalmente escrevendo instruções diferentes para o seu DNA. Bruce Lipton publicou A Biologia da Crença e passou anos sendo ignorado pelo mainstream científico. Hoje, a epigenética é um campo científico respeitado, com departamentos em universidades de primeira linha e uma literatura que cresce exponencialmente. Abre aspas. A percepção esculpe a biologia. Fecha aspas. Greg Braden continua construindo pontes entre a ciência mais avançada e as tradições mais antigas. E o que ele encontrou dos monastérios do Tibete e nos manuscritos antigos continua sendo confirmado peça por peça pela biologia celular. Abre aspas. A emoção é o idioma que o DNA entende. Fecha aspas. Joe Dispenza continua medindo. Cada retiro produz novos estados. E os dados continuam dizendo a mesma coisa com uma consistência que já não pode mais ser ignorada. Abre aspas. Você não é vítima da sua genética. Você é o mestre do seu destino epigenético. Fecha aspas. 3 homens, 3 linguagens e uma única descoberta que é também uma das notícias mais libertadoras que a ciência já produziu. Você herdou um arquivo extraordinariamente rico, com possibilidades que talvez nunca tenham sido ativadas na sua linhagem. Expressões genéticas de saúde, de criatividade, de vitalidade, de longevidade que estão esperando o ambiente certo para emergir. E o ambiente certo não está fora de você. Está no estado que você cultiva, no que você sente quando acorda, no que você nutre ao longo do dia, na qualidade emocional com que você se deita. Você já está editando. Sempre esteve. A única diferença, a partir de hoje, é que você sabe disso. E a pergunta que fica é esta: que página do seu arquivo genético você gostaria de começar a ler que ainda não foi aberta? Antes de continuarmos, digita nos comentários: eu sou o editor do meu arquivo. Eu sou o que escolho sentir. Essa é uma declaração de agência biológica e liberdade. É a união de Limpton, Braden e Dispenza em uma linha que transforma o espectador de herdeiro passivo em editor consciente do próprio DNA. Agora você já sabe que seus genes não são sua sentença, são o seu arquivo, e você é o editor. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa nos comentários a frase de ativação e também qual o padrão herdado que você já percebeu que está editando conscientemente. Muita paz para você e até a próxima!